Olá a todos e todas. Eu vou falar sobre mulheres rurais e a inclusão da tecnologia da informação e comunicação como diferencial para a agricultura familiar, apresentando eu, Andresa Rodrigues, graduanda de administração na Unesp Campus de Tupã, como autora, e o professor associado Renato Dias Batista, também da Unesp Campus de Tupã, como orientador. Na introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre as tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs, os grandes acontecimentos ocorridos no meio rural nas últimas 3 décadas teve grande necessidade de adaptação por parte dos produtores, em especial das mulheres, que desde os primórdios tiveram suas oportunidades negadas. Então, foi um contexto muito desafiador, onde a produção de subsistência deu lugar ao complexo sistema agroindustrial e as fronteiras entre o rural e o urbano estão cada vez mais sendo dissipadas. E o conhecimento deixou de ser um privilégio e tornou-se um fator de desenvolvimento para a agricultura. As tecnologias de informação e comunicação, elas podem melhorar a vida dos pequenos agricultores de diversas formas, desde o monitoramento de safras até o acompanhamento dos preços de mercado e a disseminação dessas boas práticas para facilitar o acesso a diferentes tipos de serviços. No entanto, muito desse potencial permanece inexplorado, particularmente nos casos das mulheres, que desempenham um papel tão fundamental na produção agrícola, só que elas enfrentam ainda algumas desigualdades, as desigualdades digitais, as desigualdades rurais e a de gênero. No entanto, frente ao exposto, o nosso objetivo será analisar a transformação digital no campo, com ênfase no público feminino. Na fundamentação teórica, falando ainda um pouco sobre as tecnologias de informação e comunicação, elas ainda estão cada vez mais evidentes na vida de milhares de pessoas, e no meio rural isso não é diferente. Elas são utilizadas como uma ferramenta de trabalho, e essas novas tecnologias podem e poderiam ser utilizadas para a melhoria do acesso à informação na atividade rural, principalmente no que se refere às tecnologias básicas de gestão econômica e financeira, visando uma melhor atividade desenvolvida pelos agricultores familiares, em especial das mulheres que lideram as pequenas propriedades rurais e que necessitam de auxílio e dessas tecnologias para um melhor desenvolvimento. Ademais, também é importante pontuar que, à medida que aumenta a utilização dessas TI nas atividades rurais, bem como na utilização de recursos de gestão, elas também podem aumentar as desigualdades entre os produtores familiares inseridos nessas novas tecnologias e os que ainda não conseguiram acesso a essas TICs. O simples acesso às tecnologias de informação e à gestão na agricultura familiar, por certo, não vão garantir um desenvolvimento rural, mas principalmente na sociedade de informação, que é um fator tão relevante para a visão integradora das atividades e pela emancipação dos agricultores. Falando um pouquinho agora sobre a nossa metodologia, é de abordagem qualitativa com caráter exploratório a partir de uma revisão bibliográfica. Adentrando agora sobre os resultados e discussão, antes da gente falar sobre os gráficos, eu acho importante ressaltar alguns dados das mulheres rurais que juntas elas comandam aproximadamente 30 milhões de hectares, o que corresponde apenas a 8,5% da área total ocupada pelos estabelecimentos rurais no país. E no que se diz respeito à atuação em atividades associativas, a participação das mulheres comparadas é de apenas 5,3%, enquanto que o dos homens, que atuam em algum tipo de associação, são de 12,8%. Desse modo, impulsionar a capacidade de milhares de pequenas produtoras rurais no Brasil por meio da conectividade e da tecnologia de informação e comunicação, sempre motivando a colaboração em conjunto e estimulando o crescimento econômico, é primordial para o desenvolvimento do país. Adentrando agora nos gráficos, nesse gráfico falando sobre proporção de domicílios que possuem equipamentos TIC no ano de 2020, analisando esse gráfico, a gente pode perceber que, com ressalva da antena parabólica e do rádio, eles são os únicos equipamentos tecnológicos que têm maior presença na área rural em comparação com a área urbana. O que a gente pode perceber é essa discrepância de diferenças em acesso às tecnologias. Enquanto a área urbana possui grande vantagem competitiva de acesso a elas, a área urbana, a área rural, acaba sendo desprivilegiada nesse sentido.
Analisando esse gráfico sobre usuários de internet que realizaram algum tipo de atividade sobre educação e trabalho na internet por área, podemos perceber que as atividades realizadas sobre pesquisas escolares na área rural é de 44% e na área urbana é de 46%, o que a gente pode perceber uma pequena porcentagem, pontos percentuais muito pequenos em relação a pontos percentuais, e podemos perceber também que isso se deve ao fato de os filhos das pequenas agricultoras utilizarem da internet para conciliar, né, as atividades rurais que eles desempenham na propriedade, como auxílio à mãe ou à proprietária, e também estar continuando na escola, desenvolvendo seus trabalhos, e por meio disso, a importância das tecnologias são muito importantes no meio rural por conta disso. Então, as tecnologias digitais permitem reconectar esses jovens com as atividades rurais, uma vez que elas oferecem as oportunidades de desenvolvimento e contribuem para essa vida rural que eles levam. Por sua vez, também os jovens podem acelerar o processo de digitalização. Além disso, o avanço da agricultura digital ajuda a instalar recursos que são retroalimentados com o fornecimento de outros serviços, como a educação, a saúde, o financiamento, o que amplifica o impacto positivo e incluso potencial. Falando agora um pouquinho sobre o próximo gráfico, que fala sobre os domicílios com acesso à internet por principal tipo de conexão em área no ano de 2020, segundo os dados da CGI, que são uma Comitê Gestor de Internet no Brasil, a banda larga fixa da área rural é significativamente maior do que a conexão móvel. Isso retrata que o meio rural ainda sofre com as más condições de área de cobertura, tanto para o sinal de internet como para o do celular. Fica evidente que a vertente de infraestrutura persiste em ser um grande obstáculo para a expansão da internet, para a expansão do acesso à internet nos meios rurais. Analisando esse gráfico sobre motivos para a falta de acesso à internet nos domicílios no ano de 2020, o primeiro motivo destacado seria pelo custo, com 68% das declarações, em que nos domicílios de baixa renda a barreira foi apontada por 75% de que ganham até um salário mínimo. O segundo motivo, mais citado para justificar a ausência de acesso à internet, é o fato de não saber usar a internet, com 50%, o que mostra essa grande diferença de acesso, de oportunidades que a atividade, a área rural possui e que a área urbana possui e a área rural não. Então, referente ao fator de falta de disponibilidade de internet na região, ela tem sido identificada como a última resposta no ranking dos motivos para a falta de acesso à internet nos domicílios, com 32% das declarações. A pesquisa revela que na área rural esse fator tem uma importância mais expressiva, já que nesses locais a falta de disponibilidade é percebida como o terceiro motivo mais relevante para a ausência de acesso à internet nos domicílios, representando 55% das declarações, o que enfatiza o que já foi dito, que a infraestrutura também é um grande fator que impede o acesso a essas tecnologias. Analisando agora as considerações finais, partindo, né, para as considerações finais, a agricultura familiar demanda por tecnologias de informação e comunicação de qualidade e de fácil acesso. Para que essa realidade seja modificada, serão necessárias ações independentes entre gestão, educação e políticas públicas direcionadas ao meio rural, para que propiciem acesso às tecnologias de qualidade e preço justo, visto que dos principais apontamentos, o principal motivo para a falta de acesso a esses equipamentos tecnológicos é o custo elevado, também como oferecer as capacitações aos pequenos produtores rurais, especialmente as mulheres, que diante de todos os fatores, diante de todos os obstáculos, elas ainda lidam com as desigualdades digitais, as desigualdades rurais e a de gênero, e para que as mesmas possam se utilizar das TICs como um meio de obter vantagens competitivas, para que elas possam ter um auxílio melhor e consigam desenvolver o seu trabalho da melhor qualidade possível. Então, essas foram as nossas referências e muito obrigada.